Olá, amados, a paz de Jesus, salve Maria. Este é o terceiro vídeo do canal e esse é o canal Ressignificando o Passado. Eu sou Raquel Freire e Deus me chamou a testemunhar aqui nesse canal. Então, quero contar para vocês, prosseguindo daquela história da minha viagem ao Paraná. Hoje eu trago 3 episódios inéditos para narrar e contar para vocês, testemunhar para vocês. E eu prossigo aqui a minha história, então, trazendo 3 novos episódios. Como eu disse, o episódio 1, no dia de hoje, quero contar para vocês sobre o relacionamento que eu havia prometido contar aqui para vocês. Nesse começo da caminhada, após voltar do Paraná, eu conheci uma pessoa dentro do grupo de oração que eu comecei a participar com meu irmão. Essa pessoa, aqui nesse vídeo, eu vou chamar de Pedro. Não é o nome dele, mas para respeitar, né, a pessoa, eu aqui o chamarei de Pedro. O Pedro foi na minha vida uma bênção muito grande, porque ele era do coral da igreja, ele era participativo, ele era uma pessoa de muita fé. E ele me colocava também na garupa da bicicleta e me levava para a igreja, me levava para o grupo de oração. Então, quando eu não ia com meu irmão, ele regava a minha fé. Pedro me levava com ele. Eu ia para o coral, para os ensaios do coral, ia para o grupo de jovens, ia para o grupo de oração, ia para a missa com ele. Ele fazia faculdade, ele também me inspirou à faculdade de letras. Eu sou professora porque ele era primeiro professor, ele estava terminando a faculdade de letras naquela época. Então, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com uma família linda, uma família muito acolhedora, muito carinhosa, uma família também que muito me educou na fé. E assim eu cresci. Esse tempo que eu fiquei em Três Lagoas, eu fiquei nesse relacionamento com Pedro, que foi uma pessoa que eu sei que Deus que colocou sim na minha vida, porque não, foi o Senhor Jesus que colocou, mesmo que ele não tenha permanecido, mas porque ele era importante naquele processo, porque ele era importante na minha jornada, na minha caminhada, naquele momento, naquele lugar. E aí ele passa um tempo comigo. Depois de um tempo considerável do nosso relacionamento, em que Jesus já tinha conseguido um progresso muito grande de metanoia, de transformação na minha vida, na minha história, um tempo em que o Pedro foi muito especial, muito importante para mim, ele me inscreveu em um retiro de primeira experiência de oração. Veja bem, amados, eu havia sido tocada por Jesus em um grupo de oração. Jesus disse, vinde a mim, eu comecei a participar, mas eu ainda não tinha experimentado a efusão do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Eu ainda não havia experimentado nenhum retiro de renovação carismática católica. Então ele me inscreve no meu primeiro retiro, no meu retiro de primeira experiência de oração, lá na igreja de Três Lagoas. E vamos lá. Quando eu fui para esse retiro, mal eu sabia o que estava por vir. Chegando lá no retiro, fui com meu irmão. Foi uma maravilha, estava todo mundo lá e o Pedro disse que ele iria ter um compromisso naquele dia, no trabalho dele, eu não me lembro bem, na faculdade. Eu sei que eu estava tranquila que ele estava em algum compromisso. Eu confiava muito nele, sabia que não tinha nada de errado, mas o que eu não esperava é que ele havia escolhido aquele retiro de primeira experiência de oração para terminar comigo. Então, lá dentro daquele retiro, eu recebi uma carta de um servo de Deus, de um servo de renovação carismática lá, amigo dele, que eu nem sabia que era amigo dele, que me entregou a carta em que ele terminava comigo. Ele terminava comigo porque ele dizia que sentia um chamado para o seminário. Ele precisava tentar no seminário o sacerdócio. Ele me desejava tudo de bom na vida, mas eu enlouqueci. A minha carência era tão grande, a rejeição que eu já havia sofrido na minha vida era tão grande, as feridas eram tão extremas que eu não resisti. Eu chorava muito, eu quase que enlouqueci dentro daquele retiro e dei muito trabalho aos servos. Tenho certeza também que eu dei muito trabalho a Deus,
porque eu pensava que ele não me amava. Porque se ele não ia deixar o Pedro ficar comigo, permanecer comigo, então por que ele havia deixado o Pedro entrar na minha vida somente para que eu sofresse mais uma vez a rejeição? Somente para que eu experimentasse mais uma vez tragicamente o fim de um relacionamento? E ele, que era Deus, ele sabia o quanto que isso me machucava, porque ele não me poupou disso, porque ele não evitou toda essa situação na minha vida. Então eu tenho que contar aqui hoje, naquele dia, naquela hora, naquele momento, naquele tempo, sim, eu tive raiva de Jesus. Eu tive muita raiva dele ter tirado Pedro de mim. E fiquei naquele retiro porque meu irmão, ele insistia muito, muito para eu permanecer. Ele via o tanto que eu estava rasgada e ferida e o tanto que eu estava também magoada, ressentida. Ele não queria que eu fosse embora até que algo acontecesse de fato comigo, até que eu percebesse quem era Jesus de verdade na minha vida, na minha história, e que o mais importante não era o Pedro, mas era Jesus na minha vida, na minha história. E o meu irmão insistiu para que eu permanecesse. Eu permaneci, mas eu permaneci rígida, fria, dura, como uma pedra de gelo. E estava lá como que testando a Deus. Vamos ver se o Senhor consegue resolver esse problemão que o Senhor me causou. Vamos ver se o Senhor consegue me curar desse mal tão grande agora. Vamos ver do que o Senhor é capaz de fazer agora. Sabe, amado, esqueci tudo que Jesus tinha feito de lindo na viagem. Esqueci tudo aquilo. Naquele momento eu só olhava para Jesus como aquele que sabia que eu ia sofrer e que deixou eu sofrer. Que permitiu um relacionamento sabendo que mais uma vez eu ia perder. Que permitiu o relacionamento sabendo que mais uma vez eu ia sofrer a rejeição. Então eu fiquei ali, mas eu toda endurecida, não levantava as mãos, não batia palmas, não louvava. E foi acabando aquele retiro. Teve o momento da efusão no Espírito Santo. Aqui é o ponto culminante. Aqui é o que me fez abrir o canal para testemunhar para vocês. O quão mágico, o quão forte, o quão importante foi na minha história esse momento. Eu, mais do que endurecida, aquele momento de efusão no Espírito Santo, os servos oravam em línguas. Começou a acontecer, para quem conhece, para quem sabe do que eu estou dizendo, muitos batismos no Espírito Santo e muitos repouso no Espírito Santo. As pessoas repousavam no Espírito, as outras pessoas cantando em línguas e outras orando em língua, e aí o ministério cantando cada música maravilhosa ao Espírito Santo de Deus, e aquilo era o auge, aquilo era uma emoção muito forte no ambiente, e era muita gente chorando, era muita gente se rasgando, era muita gente se derramando, era muita coisa que os meus olhos viam e não compreendiam, mas amados, eu continuava fria. E aí uma irmãzinha sai lá da frente, ela que estava junto com a equipe que estava conduzindo os momentos de oração, ela se dirige até mim e ela coloca a mão no meu ombro e começa a orar por mim, e eu pensava, minha filha, aqui não tem milagre, aqui nem você orando por mim, nem o Papa, nem... Eu pensava comigo, estava muito, muito endurecida e muito revoltada. Então essa irmã orando comigo, ela disse assim, Jesus quer que você fale uma coisa para ele, somente uma coisa basta. E aí eu só ouvi o que ela falou, nem perguntei com a boca, perguntei somente com o olhar, o quê? Sabe o que ele quer? Né? E ela disse assim, Jesus quer que você fale assim, faça a tua vontade e não a minha, Senhor. Amados, naquele momento eu comecei a chorar de dor, mas era uma dor porque eu falava, eu não vou te falar isso. Eu não vou, você quer que eu fale, faça a tua vontade, não a minha, para você me tirar ele, para você tirar o Pedro de mim. Eu não aguento mais isso, eu não suporto mais, eu sei o que o Senhor está pretendendo, eu sei o que o Senhor vai fazer, eu não vou falar isso, eu não vou. Então aquela amada orava e pedia, fala filha, essa é a única oportunidade, pode ser a única da tua vida, nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos, nós não sabemos quantos minutos, quantas horas, quantos segundos, Deus está te dando esse momento, esse é o momento, fala amada, deixa Deus fazer algo novo na tua vida hoje, porque você não sabe sobre o amanhã, nós não sabemos se haverá um amanhã, fale com Jesus hoje, aceite Jesus neste encontro, deixa Jesus te curar, deixa Jesus te tirar os traumas, as dores mais profundas e mais antigas de tua alma.
Jesus sabe o que Ele está te pedindo. Ele sabe o que Ele está te falando. Ele sabe o mal que Ele está te livrando e sabe também dos bens que Ele está te proporcionando. E eu não cedi. Bom, amados, naquele momento tudo foi passando. A oração em línguas foi se acalmando, foi silenciando. As pessoas que estavam repousando no Espírito foram se levantando. E aquele momento foi passando, como a irmãzinha falava. E ela falava isso, exatamente isso no meu ouvido. Eu chorando de dor, sabe? De mágoa, de revolta. Mas ela falava assim, olha, tá vendo? Tá acabando, tá passando tudo. Tudo passa, minha amada, tudo passa. E você tá perdendo esse momento. Me deu medo, amados, de perder aquele momento. Do nada, então, eu tentei falar baixinho. Faça a tua vontade, não a minha. E aconteceu o seguinte, eu comecei disparadamente a dizer, a tua vontade, não a minha. A tua vontade, não a minha. A tua vontade, não a minha, Senhor. A tua vontade, não a minha. E chorava e gritava, e de repente tudo pegou fogo de novo. Aquele retiro inteiro começou a orar em língua mais fervorosamente do que antes. E os cantos no Espírito renovaram de novo. As pessoas começaram a chorar. E aquilo pegou fogo literalmente. E é aqui que eu quero dizer para vocês que eu experimentei na minha pele, na minha carne, no meu sangue fervendo. Eu experimentei a efusão do Espírito Santo. Era como se um fogo que viesse realmente de cima, um fogo invisível, uma labareda que não consome, mas que queima, que arde e que me queimava da cabeça aos pés. Eu senti a minha pele pegando fogo. Eu senti meu coração acelerado. Eu senti as lágrimas mais sinceras e mais profundas saírem de dentro de mim, das mais profundezas da minha alma, do meu espírito. Aquelas feridas estavam sendo arrancadas, aquela dor estava sendo curada, coisas que estavam no profundo da alma e que nem eu sabia que Jesus precisava me curar e que Ele estava lá mexendo lá dentro da minha alma, de todo o meu ser. Amados, que coisa mais inexplicável. Não tenho palavras. Por mais que eu aqui tente te contar, que eu senti, que eu tive as sensações, mas é muito mais do que sensação, é muito mais do que um fogo, é muito mais do que um calor, é muito mais do que o coração acelerado, é muito mais do que um pranto que vem, que sai de dentro da alma, é muito mais do que isso. É algo que o corpo não consegue sentir e que a alma não consegue explicar. Como diz a palavra de Deus, coisas que os olhos humanos não viram, ouvido algum ouviu e a mente humana nem é capaz de sequer imaginar. Era tudo isso. Ou seja, não existem palavras para narrar a efusão no Espírito Santo que eu recebi naquela noite, quando eu disse para Jesus essas simples palavras: faça a tua vontade, Senhor, e não a minha. E naquele pranto, naquele choro, naquela dor, todo mundo levantou clamor junto comigo. O céu se uniu a nós. Houve um Pentecostes, houve um grande batismo, uma grande efusão do Espírito Santo naquele momento. Aquele momento se alongou, aquele momento se estendeu. Todos puderam sentir, talvez não só eu naquele momento finalzinho, que estava arrependida de estar perdendo aquele momento de graça, mas outras pessoas que também estavam perdendo o seu último momento de graça ainda puderam ter uma nova chance. Por eu ter conseguido falar para Jesus e atraído o Espírito Santo, e o Espírito Santo não veio só para mim, nem só por mim, mas por todos nós ali. Amados, saí daquele retiro, realmente algo dentro de mim ainda doía muito. Jesus tinha passado assim uma pomada, Jesus tinha passado um bálsamo curador, mas havia ali ainda uma ferida. Ainda, claro que eu sentia falta do Pedro, claro que aquilo me doía muito, mas eu pensava, poxa, mas eu estou perdendo ele, estou entregando ele para o seminário. E se Jesus o chamou ao seminário, eu te dou, Senhor, eu te entrego ele. Então foi dolorido sim, foi sofrido sim lá dentro da minha alma, mas era um outro tipo de sofrimento, era um outro tipo de dor, era um peso leve, né? Porque Jesus diz, vinde a mim vós que estáis cansados e aflitos sob o fardo e eu vos aliviarei.
E era essa sensação de estar doendo, mas de estar aliviada, de ter feito a coisa certa, de ter entregado finalmente para Jesus, de ter me rendido a Ele finalmente. E é esse episódio de hoje que eu quis compartilhar com vocês de um relacionamento que começou, de grandes transformações na minha vida por conta desse relacionamento, ele que me levou muito para Deus, ele que me levou para a igreja, ele que foi responsável por grande parte da minha evangelização na Renovação Carismática Católica. Ele a quem devo muito. Se ele estiver vendo hoje, meu muito obrigada a você por ter sido usado por Deus na minha vida, na minha história, e por ter me levado aos grupos de oração, por ter me levado à igreja, por ter me ajudado a me aproximar cada vez mais de Jesus. Obrigada por ter decidido e com muito zelo, terminar comigo naquele retiro. Você não poderia ter pensado num momento melhor, mais propício, e um local mais propício. Muito obrigada, te devo muito, rezo a minha vida inteira por você. Eu quero dizer, amados, então, dessa primeira parte do testemunho do Pedro que passou na minha vida e deixou seus rastros, deixou toda a sua história. Do Pedro também que me proporcionou a graça de, quando ele saiu da minha vida, saiu da minha história, eu poder me render a Jesus e deixar Jesus realmente ser o Senhor da minha história. De eu poder receber a minha efusão do Espírito Santo, justamente entregando para Jesus aquilo que era mais difícil de eu entregar, as feridas de relacionamento. Aquilo que era mais difícil eu entregar para Jesus era eu me render a Ele em relação a ter ou não ter alguém, a confiar nele infinitamente e indivisivelmente, de todas as formas. Eu precisava confiar em Jesus e ali eu consegui fazer isso. Então, graças a Deus. E o terceiro momento que eu venho testemunhar é o momento que me proporcionou sair então de Três Lagoas, já que eu não estava mais com Pedro, não me restava mais nada para tentar lá. Meu pai e minha mãe, eles tinham a vida deles e eu tinha que tentar fazer a minha vida. Então resolvi voltar para Tangará da Serra e aqui eu começo já um novo episódio nesse canal, onde eu vou começar a contar as histórias em Tangará da Serra, as histórias de como Deus me usou lá em Tangará para evangelizar muitas outras pessoas. E eu quero convidar a essas pessoas lá do grupo de oração Menino Jesus, em Tangará da Serra, para que eles me deem um apoio aqui nesse canal, para que eles venham aqui e escrevam seus testemunhos sobre aquela época. A partir do próximo vídeo, então, quando eu começar a contar da fundação do grupo de oração Menino Jesus em Tangará da Serra, de como Deus me usou, para que essas pessoas venham aqui e reforcem, para que essas pessoas venham aqui nos comentários e possam mostrar para todo mundo que estiver vendo esse canal, assistindo esses vídeos, que Deus fez na vida delas também muito mais. Então, amados, é isso. Quando nós nos entregamos, nós nos rendemos na fraqueza que Deus se faz forte, se torna forte em nós. É na nossa fraqueza que Deus... E aí eu vou chegar ainda a testemunhos lindos, maravilhosos, de como Jesus me trouxe também a Virgem Maria, de como eu conheci o Tratado da Verdadeira Devoção, de como eu fiz a minha consagração. E, nossa, tem muitas histórias, inúmeras histórias ainda para partilharmos. Amém, amados? Gostaria muito que você, como bom cristão, como um bom católico, que você também apoiasse esse canal. Então eu peço para você que hoje chegou a ouvir esse testemunho inteiro, para que você, por favor, curta, compartilhe com as pessoas, convide outras pessoas a virem também para esse canal, porque muito aqui ainda está por vir. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Amém, amados? Salve Maria, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo sábado.